Então vamos lá, pessoal, vamos fazer 4 exercícios básicos aqui para aplicar a lei de Coulomb principalmente, tá? Então o primeiro exercício tem a ideia é a gente comparar a força da gravidade com a força elétrica entre um elétron e um próton. E aqui a gente está usando o átomo de hidrogênio, porque no átomo de hidrogênio a separação média entre essas duas partículas é essa aqui, ó, 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Então vamos determinar o módulo dessas duas forças. O que a gente precisa para calcular a força elétrica? Primeiro, as cargas do próton e a carga do elétron. As cargas elas são iguais, tá vendo aqui? 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esta é a carga elementar, não existe nenhuma carga menor que esta. O que diferencia a carga do próton e do elétron é o sinal. Próton tem carga positiva e elétron tem carga negativa. A última informação é a constante elétrica de Coulomb, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, Coulomb quadrado. Então vamos calcular aqui a força elétrica e o módulo da força elétrica a gente sabe, né? A lei de Coulomb é a seguinte, constante elétrica vezes o módulo da primeira carga, vamos colocar módulo da carga do elétron, vezes o módulo da segunda carga, que é o módulo da carga do próton. Isso aqui dividido pela distância entre eles ao quadrado, vamos chamar de R. Então vou escrever os valores aqui, tudo isso dividido por 5,3 vezes 10 a menos 11, tudo isso ao quadrado. E se você realizar essa conta, você vai descobrir que a força elétrica entre eles é aproximadamente 8,2 vezes 10 a menos 8 newtons. Primeiro grande resultado. Agora vamos calcular a força gravitacional. O que a gente precisa então? Primeiro passo, massa do próton e massa do elétron. Olha só a diferença de massa aqui. O próton é quase 2.000 vezes mais massivo do que o elétron. O elétron é uma partícula elementar. Até onde sabemos, ela não pode ser dividida. Agora o próton não. O próton ele pode ser dividido em outras partículas mais elementares. A última informação aqui é a constante gravitacional, que é dada por 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado quilograma quadrado. Então, se a gente for calcular a força gravitacional, a gente usa a equação desenvolvida por Newton, que é constante gravitacional vezes o produto das massas, massa do próton, massa do elétron, dividido pela distância entre eles ao quadrado. A estrutura das fórmulas força elétrica e força gravitacional são as mesmas. Ambas as forças decaem com o inverso do quadrado da distância. Mas se você substituir todos os valores aqui, você vai encontrar o resultado de 3,6 vezes 10 a menos 47 newtons. Isso aqui é ridiculamente pequeno. Se você fizer uma comparação entre força elétrica e força gravitacional, você vai descobrir que a força elétrica é aproximadamente 10 a 39 vezes maior do que a força gravitacional. Ou seja, a força gravitacional entre partículas é desprezível quando comparada com a força elétrica. Então quem manda no nível atômico é a força elétrica, beleza? Último comentário, aqui na expressão da força elétrica a gente usou o módulo para calcular um módulo da força. Isso porque a gente sabe que se a gente colocar um elétron próximo de um próton, a força entre eles é de atração. Legal? Então essa análise vetorial a gente já fez. Na força gravitacional a gente não usa módulo nas massas porque não existe massa negativa. A gente não encontra na natureza uma força da gravidade de caráter repulsivo. Portanto, massa sempre atrai massa. Então vamos seguir aqui, vamos ver mais um exercício. Esse aqui é um clássico. Temos 3 cargas distribuídas aí dessa maneira no plano XY. Essas cargas são pontuais, então aqui a gente pode aplicar a lei de Coulomb. Q1 e Q3 possuem a mesma carga e de mesmo sinal, mas a carga Q2 ela é negativa. A separação A é de 0,1 metros. Vamos determinar a força resultante sobre a carga 3. Cada carga que está aqui desenhada exerce uma força sobre as outras duas. Mas como eu vou calcular apenas a força resultante sobre Q3, me interessa apenas as forças sobre ela. Então eu sei que Q3 é positiva e Q1 é positiva também. Eu sei que Q2 é negativa. Vamos desenhar os vetores aqui. Primeiro entre Q2 e Q3. Vai existir uma força de atração, porque as cargas elas são opostas. Então lá em Q3 eu vou desenhar um vetor que aponta nessa direção.
Essa aqui é a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 3. E agora a partícula 1 também exerce uma força sobre a partícula 3. A gente vai desenhar a linha ou a direção radial que liga as duas cargas pelo centro e sobre ela a gente vai desenhar a força elétrica. Como elas são cargas de mesmo sinal, essa força é de repulsão. Então essa força tem que apontar para cá. Esta é a força que a carga 1 exerce sobre a carga 3. Então, sobre a carga 3, a força resultante é algum vetor apontando nesta direção aqui. Essa aqui é a força sobre a carga 3, força resultante, legal? Vamos ter que fazer uma decomposição de forças aqui para descobrir as componentes da F. Mas antes vamos calcular os módulos aqui. Então o módulo da força elétrica, que é 2, aplica sobre a 3. A gente usa então constante elétrica, o módulo da carga 2, o módulo da carga 3 e a distância entre elas ao quadrado. A distância entre a carga 2 e a carga 3 é A. Se você substituir os valores aqui e fizer essa conta, você vai encontrar alguma coisa próximo de 8,99 newtons. Muito bom, vamos calcular agora o módulo que a carga 1, da força que a carga 1 aplica sobre a carga 3. Então a gente vai usar a constante elétrica vezes o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 3, dividido pela distância entre eles ao quadrado. E se a gente olhar aqui, a distância entre eles ao quadrado é essa hipotenusa desse meu triângulo retângulo, beleza? Isso aqui é igual a A raiz de 2. Faz o Pitágoras aí que você vai descobrir isso aí. Então, A raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Se eu substituir todos os valores, eu vou encontrar o valor de 11,2 newtons. Até aqui tudo bem. Agora vamos desenhar a carga Q3 aqui e um sistema de eixo coordenados. A gente vai ter que decompor essa força 1,3. Acho que dá para notar aqui dos triângulos, né, que esse ângulo é igual a 45 graus, então esse ângulo aqui também é 45 graus. E se você projetar o eixo XY aqui na carga, você vai descobrir que a força entre 1,3 e x também é 45 graus. É isso que eu vou escrever aqui, 45 graus. Então a projeção sobre o eixo x é o valor F13 vezes o cosseno de 45 graus. E a projeção sobre o eixo y é a força F13 vezes o seno de 45 graus. Vou escrever esse resultado aqui então, 7,94 newtons. E F13y a mesma coisa, 7,94 newtons. A gente não pode nos esquecer que sobre o eixo x, apontando contrário a ele, né, a minha definição aqui, ainda existe a força F23. Então o módulo, eu vou colocar aqui um módulo negativo de menos 11,2, porque aponta contrário ao eixo x. Então para a gente calcular a componente da força resultante x, eu vou fazer a soma de forças apenas sobre o eixo x. Eu tenho 7,94 menos 11,2. Isso é igual a menos 1,04. E sobre o eixo y, só tem uma força, que é a componente y da F13, que é 7,94 positivo. Então tá aí, essas são as componentes da minha força F resultante. Se a gente quer encontrar o módulo da força F, a gente aplica o teorema de Pitágoras, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Então esse módulo vai me dar 8 newtons aproximadamente. Bacana isso. Eu quero agora descobrir a orientação da força, que é o ângulo θ que ela faz com o eixo x. Eu posso olhar para esse outro ângulo aqui, que é o complemento de θ, vamos chamar de alfa. E a tangente de alfa é o cateto oposto, que é a resultante y, sobre a resultante x, que é o cateto adjacente. Isso vai me dar alfa igual a 82,5 aproximadamente, o que me leva à conclusão de que θ é igual a aproximadamente 97,5 graus. Tá aí, então, a gente encontrou o módulo e a orientação da força resultante sobre a carga 3. Vamos fazer mais um exercício aqui. Esse aqui é um clássico dentro da eletrostática. Eu vou colocar sobre o eixo x 3 cargas. A carga Q1 e Q2 estão nessas posições marcadas aqui no nosso eixo. A carga Q2 está sobre a origem e a carga 1 está a 2 metros da carga 2, no sentido positivo. Em que lugar sobre o eixo x eu devo colocar uma terceira carga de tal maneira que essa carga fique em equilíbrio, ou seja, repouso? A primeira análise que a gente faz é o que acontece se eu colocar uma carga qualquer à esquerda de Q2.
Sendo ela positiva, ela vai ser repelida pelas duas cargas Q1 e Q2. E isso em qualquer posição que eu coloque ela à esquerda de Q2, beleza? Então não existe nenhuma posição de equilíbrio para cá. Isso acontece também se a carga for negativa. Ela vai ser atraída por Q1 e por Q2, independente da posição que eu coloque. Então eu não consigo uma posição de equilíbrio em nenhum lugar aqui. À direita de Q1, mesmo problema. Não existe posição de equilíbrio para qualquer carga que eu coloque à direita de Q1. Mas entre as duas cargas, dependendo de onde eu coloque uma terceira carga, seja ela positiva ou negativa, eu posso encontrar uma posição de equilíbrio. Porque, por exemplo, se essa carga for positiva, ela vai ser repelida por Q2 e repelida por Q1. Se o módulo desses dois vetores força forem iguais, ela permanece em repouso. Se eu colocar aqui uma carga negativa, ela vai ser atraída por Q2 e atraída por Q1. Se o módulo desses dois vetores forem iguais, essa carga fica em repouso. Então eu quero descobrir qual é a posição x em que essa carga deve estar. Então vamos supor que essa carga seja negativa, então ela é atraída por Q2, então essa força aqui 2 aplica sobre 3, lembrando que isso aqui é a carga Q3. E para cá ela também é atraída por Q1. Essa é a força que a carga 1 aplica sobre ela. Então a força 2, 3 precisa ter um módulo igual à força 1, 3. Escrevendo a lei de Coulomb para cada uma, aqui entra o módulo da carga 2, o módulo da carga 3, dividido pela distância 2, 3 ao quadrado. E a distância 2, 3 ao quadrado é justamente x, é o que eu quero descobrir. Isso aqui tem que ser igual a outra força, constante elétrica, o módulo da carga 1, o módulo da carga 3, dividido pela distância 1, 3 ao quadrado. E a distância 1, 3 ao quadrado é 2 menos a distância x. Então vou levar isso aqui ao quadrado, 2 menos x ao quadrado. Aqui tem algumas simplificações, então a constante elétrica a gente pode cortar dos dois lados. A gente pode cortar a carga 3, já que ela aparece em ambos os lados, e por isso que a carga da partícula não importa. E agora eu tenho tudo que eu preciso. Módulo da carga 2 sobre x quadrado é igual ao módulo da carga 1 sobre 2 menos x ao quadrado. Se a gente substituir os valores, fizer as multiplicações aqui e abrir esse quadrado, o que a gente vai ter é uma equação de segundo grau, que quando resolvido vão me dar dois valores. A primeira raiz é 0,775 e a segunda raiz é igual a menos 3,44 metros. Matematicamente, esses dois valores resolvem essa equação de segundo grau, mas fisicamente a única resposta aceita é a primeira, porque indica que essa carga está entre as outras duas, na posição 0,7, muito mais próximo da carga 2 do que da carga 1. Essa segunda raiz, ela não é uma resposta fisicamente aceita, já que indica uma posição à esquerda de Q2, e fisicamente a gente já viu que à esquerda de Q2 não existe ponto de equilíbrio. Uma última análise a ser feita aqui é em relação ao equilíbrio naquele ponto x. Se a carga 3 pudesse mover apenas em x, será que aquele ponto é um ponto de equilíbrio estável? Ou seja, se essa carga for perturbada e deslocada ou para a direita ou para a esquerda minimamente, ela retorna para a posição original? E a resposta é não. Qualquer passo que essa carga dê para a direita, por exemplo, vai tornar o vetor F13 maior que o F23, e isso não tem volta. Ela vai começar a acelerar para a direita e grudar na carga 1. Então ela não pode ser perturbada. Esse aqui é um ponto de equilíbrio instável se o movimento for no eixo X. Mas se o movimento for no eixo Y, uma outra coisa acontece. Se eu deslocar essa carga ao longo do eixo X, os vetores força vão se anular ao longo de x, mas se combinar para ter uma força resultante ao longo de y, trazendo a carga de volta para a posição original. Isso funciona tanto para o deslocamento para baixo quanto para cima. Ou seja, um tapa nessa carga ao longo de y faz com que ela oscile em torno do ponto de equilíbrio. Esse é um equilíbrio
estável. Isso acontece apenas ao longo de y. Legal? É possível você calcular a frequência de oscilação dessa carga. Recomendo fortemente que você faça esse exercício em casa. Vamos ver o último exercício agora. Novamente decomposição de vetores e agora a aplicação de algumas forças da mecânica, né? Como a força peso e a força de tração. As duas esferas são idênticas e estão carregadas com a mesma carga. Existe uma força de repulsão entre elas. Então, elas se afastam e ficam em equilíbrio nessa posição que você está vendo aí. Os fios são isolantes de comprimento L e cada carga faz um ângulo θ com a vertical. Aqui estão as informações. Massa delas 0,03, o comprimento do fio 0,15 e o ângulo com a vertical 5 graus. Vamos determinar a carga de cada esfera. Vamos desenhar apenas uma delas aqui. A gente está desenhando esse cara aqui da esquerda. E as forças aplicadas sobre ela são a força de tração ao longo do fio, puxando ela, a força da gravidade na vertical e a força elétrica que a carga da direita exerce sobre ela. Essa força elétrica é de repulsão e está sobre o eixo X. A combinação desses três vetores mantém essa esfera em repouso. Se a gente desenhar os eixos coordenados, a gente vai descobrir que a gente tem que decompor a tração sobre o eixo X. Então, essa daqui é a tração sobre o eixo X e também sobre o eixo Y. Essa aqui é a tração sobre o eixo Y. Perceba aqui da figura que o ângulo θ é esse sujeito aqui. De tal forma que TY é T cosseno θ e TX é T vezes o seno de θ. Como temos o equilíbrio, todas as forças ao longo do eixo Y e do eixo X precisam se anular. Então, em Y, o módulo de TY tem que ser igual à massa vezes a gravidade da bolinha. Então, aqui eu descubro que a tração é igual a massa vezes a aceleração da gravidade dividido por cosseno de θ. E agora, em X, a gente tem que fazer a mesma análise. A força elétrica, o módulo dela, tem que ser igual a um módulo da tração Tx. Força elétrica, então, o módulo dela, constante elétrica, vezes o módulo das cargas, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. E você perceba aqui que a distância entre elas é 2 vezes A. Então, 2 vezes A ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual à tração X, que é a tração vezes o seno de θ. A tração é dada por mg sobre cosseno de θ. Então, eu vou escrever assim, ó, mg cosseno θ vezes seno θ. Se você substituir todos os valores, você vai descobrir que a carga Q possui um módulo de 4,42 vezes 10 a menos 8 coulomb. Essa carga é positiva, como o exercício já afirmava para a gente. Legal? Esses são, então, 4 exercícios de aplicação da lei de Coulomb. Perceba que a gente usou a Física 1 para resolver esses problemas. Bons estudos a todos!